Olá, pessoal! Que prazer imenso, que prazer, que alegria, que satisfação poder falar com cada um de vocês espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Turma, sem mais me alongar, hoje é a nossa aula 8, serão 20 aulas e hoje o tema da aula é como usar a inovação para transformar a sua carreira. Essa aula eu tenho um convidado maravilhoso que vocês já vão conhecer, é um grande amigo que eu admiro como pessoa e admiro como profissional, Carlos Eurico. É um médico maravilhoso que foi, nos últimos 4 anos, foi atrás de um novo caminho para a sua profissão, acabou buscando conhecimento em inovação, em tecnologia, em empreendedorismo na área da saúde, né, e acabou virando uma referência. Hoje é palestrante e é uma pessoa de extremo renome dentro da profissão medicina em assuntos que envolvem empreendedorismo, inovação, tecnologia na área da saúde. O Carlos, inclusive, tem... não sei se dá para falar aqui, mas ele está virando autor. Depois ele fala para mim aí um pouquinho mais sobre isso. E turma, o que você vai aprender nessa aula com o Carlos? Ele já vai aparecer na tela aí para vocês. O Carlos ele vai falar entre vários aspectos, né? Quando você conversa com alguém e alguém fala para você, olha, o que você faz? Eu sou médico ou eu sou médica. Naturalmente, já te vem na cabeça um estereótipo da profissão medicina, que é uma profissão louvável, magnífica, nobre pra caramba. Assim como alguém, quando fala para vocês, eu sou professor, você já imagina como é a profissão. Eu sou contador, eu sou advogado. Quando alguém fala para você uma profissão, né? Eu sou alguma coisa, naturalmente que você já estabelece uma imagem daquela pessoa com base no que você conhece daquela profissão. Porque as profissões elas têm um certo estereótipo, você imagina mais ou menos como elas... Então, quando você se depara com alguém que é médico, como o Carlos, naturalmente você já imagina como é a profissão do médico. Eu tenho um consultório, eu trabalho em hospital, e o Carlos ele vai compartilhar aqui como que você pode fazer mais pela sua profissão. E o Carlos vai compartilhar aqui como que nos últimos, principalmente 4 anos, ele buscou novas competências, novas habilidades que foram acoplando as que ele já tinha de médico e foram transformando ele numa grande referência hoje dentro da área da saúde. Entre os vários tópicos que ele vai mencionar aqui, a gente vai abordar principalmente 3. Primeiro, inovando na carreira, impactos e oportunidades de você inovar e buscar inovação na sua própria carreira. Segundo, o poder da colaboração versus competição, mentalidade de escassez versus a mentalidade de abundância. E o terceiro ponto, a importância da sua rede, da sua malha de relacionamentos para você reinvent yourself, para você se reinventar a si mesmo, a si mesmo. Sem mais me alongar, eu quero dar as boas-vindas e dizer que é uma alegria imensa receber aqui no Restart-se, na nossa 8ª aula, Carlos Eurico. Muito boa tarde, Carlos. Seja muito bem-vindo. Boa tarde a todo mundo aí. É um grande prazer estar aqui, Maurício. Coração acelerado aqui para começar a compartilhar com a galera. Eu queria, antes de você começar a mostrar a tua apresentação, o Carlos preparou exclusivamente para você que está nos assistindo uma apresentação especial, que em 1 minutinho, eu sei que você vai se apresentar ao longo da apresentação, tem os slides, mas eu queria que em 1 minuto, Carlos, você falasse rapidamente quem é Carlos Eurico, quem é você, para o pessoal te conhecer. Eu sou um guri do interior aqui do Rio Grande do Sul. Sou gaúcho, como vários aí que tiveram aí nos últimos dias participando aí do Restart-se, assim como tu, né, Maurício? Sempre acreditei que eu estava aí no ápice da minha carreira, eu sou pneumologista, sou especialista numa área que tem poucos especialistas no país, então eu sempre aproveitei muito essa questão da escassez, sempre busquei me diferenciar do mercado, e aí estava com a minha vida aqui tranquila e confortável. Quando eu vou contar para vocês aí, eu comecei a me deparar com um mundo completamente diferente, que trouxe um novo gás aí para minha vida, e é sobre isso aí que a gente vai falar daqui a pouco. Carlos, então eu vou deixar você à vontade para compartilhar a sua apresentação e iniciar ela. Maravilha, Carlos. Beleza. Como usar a inovação para transformar a sua carreira? Então eu de camiseta aí, né? Então o cara pensa o médico, já está esperando a gente de terno e gravata. Trabalhei muito tempo de terno e gravata. Ainda estou de camisa aqui, mas sempre usei gravata a vida inteira, super formal, me formei muito cedo. E achava que essa formalidade era importante para trazer respeito, né, respeitabilidade. E aí estou aprendendo agora, aí, depois de muito tempo de estrada, que o negócio é a simplicidade, é o simples que nos conecta às pessoas. Estou aí
das vezes que eu tive com a Startse no Vale, na Plug and Play, onde que geralmente começa aí algumas missões do Vale com uma Learning Experience. E então, para a gente começar, se você direcionar a sua câmera aí para esse negocinho que tem aí azul aí, e você vai cair no meu LinkedIn. Então, estou fazendo o meu merchan já aqui de saída, Maurício. Eu já fui lá, ó, já apontei, já fui direto aqui, ó, no LinkedIn do Carlos. Quem quiser, faça o mesmo e já se conecta com ele lá. E agora como é que eu passo esse bicho aqui, que na coisinha que era pro lado ele não passou mais. Ah, feito. Cara, vou fazer aqui um storytelling, né? Storytelling nada mais é do que uma maneira legal da gente contar uma história e a gente conseguir compartilhar. Eu gosto muito de storytelling, acho que é uma técnica bacana, porque é muito mais fácil a gente se conectar com uma boa história do que uma aula, né? Então a gente, quando é professor, a gente tem uma maneira, às vezes, muito retilínea, muito dura para passar conteúdo, e hoje em dia a galera não está mais ligada nisso. A gente está ligado na história. A história é que conecta, é o que gera mais memórias na gente, como já dizia aí o nosso grande pesquisador gaúcho, um dos caras que mais estudou sobre a memória, aí, o professor Ivan Esquerdo, né? E vamos embora, eu sou da turma de 72, nasci em São Gabriel, uma cidade aí na fronteira do estado do Rio Grande do Sul. Me criei numa fazenda aí, se vocês estão enxergando a foto aí, estou eu a cavalo com meu avô aí, lá com os meus 4, 5 anos talvez aí, e saí da fazenda para ir estudar, né? Então saí, essa fazenda é no interior de Dom Pedrito, entre Dom Pedrito, que é outra cidade do interior da fronteira aí do Rio Grande do Sul, fica entre Dom Pedrito, Rosário do Sul e São Gabriel. E saí para estudar numa escola pública em São Gabriel. Estou aí no meu primeiro dia de aula, foto roubada aí do álbum da minha mãe. Estou aí uniformizadinho, né? Aquele dia que a gente tira foto com a bandeira na escola, tudo. Olha o cabelão, né, velho? Quem diria que um dia a gente ia chegar aqui, mas vamos embora, faz parte. Fui aprovado aí muito cedo, 15 anos, passei no vestibular, entrei muito cedo na escola, não fiz pré-escola, nada. E aí entrei com 15 anos, passei no curso de medicina, passei na segunda turma da Universidade Federal de Santa Maria, a primeira universidade no interior do país, que foi obra de um visionário, Mariano da Rocha, cujo neto foi meu colega de faculdade, uma honra, tá? Ele estava presente ainda já com vários problemas de saúde, mas esteve presente na minha formatura, lá em 1995, eu sou da turma número 50, olha o número aí, né? Da Federal de Santa Maria. E aí, com 16 anos, então, eu começo a minha trajetória na medicina, uma trajetória, vocês estão vendo aqui na foto, né, uma trajetória totalmente não digital, né, cheio de livro. Esses livros aqui eram traduzidos do inglês, levava muito tempo para esses livros chegarem até a gente, né, Maurício? Então, a gente estava defasado 7, 8, 10 anos em relação ao que era publicado nos Estados Unidos, cheio de fórmulas aqui no quadrinho. A coisa mais digital que eu tinha aqui era o meu 13 em 1, que pega uma pontinha dele do lado aqui, ó, onde a gente escutava música naquela época. Para quem é mais novo nem sabe o que é isso, talvez encontre isso em algum museu aí, né? É o famoso rádio relógio despertador. Mas esse aqui já tinha fita cassete, ali, ó, tinha uns esquemas ali. Esse aí era luxo, tá, pessoal? Né? Esse aqui é a maneira onde eu fui criado, né? Eu fui formado. Então, é o pensamento completamente industrial. Ou seja, eu estava no mundo local, linear, segmentado, repetitivo e totalmente previsível, assim como foi para o meu avô, foi para o meu pai, ia ser para mim. A minha mãe tinha certeza absoluta. Porra, tem um filho médico, o futuro dele está garantido, a minha aposentadoria está garantida. Então, essa era a mentalidade dessa época aí, né, em que a gente se espelhava na trajetória das outras pessoas, e se para eles deu certo eu ter uma profissão formal, beleza, estou com um futuro garantido, né? Aí acabei fazendo uma especialização, eu sou asmático, acabei me aproximando do serviço de pneumologia pelo fato de eu ter asma, ter rinite. Eu estava lá num domingo, num plantão, acompanhando lá a UTI, como estudante. O professor de pneumologia chegou lá e disse assim: tu não tem vergonha? Eu disse: mas do quê? Pô, esse teu nariz aí, cara, fungando, espirrando, nariz correndo, que fiasco isso aí para um estudante de medicina. Vai segunda-feira no ambulatório que eu vou te tratar. E o professor Wellington, que foi esse aí, me deu um puxão de orelha, eu fui lá, ele me tratou e disse assim: pô, o que tá fazendo lá domingo, gurito? Né? Estudante? Eu sou, qual é o semestre? Terceiro, 4 semestres, sei lá. E o que tá fazendo no hospital? Quero aprender. Então, vem participar aqui com a gente. Eu comecei a acompanhar o ambulatório, acabei pegando gosto pela pneumologia, fui monitor e depois acabei virando residente.
e hoje eu sou médico pneumologista, uma especialidade bem bacana e tem bastante escassez ainda de profissionais, nós somos só 4.500 entre pneumologistas adultos e pediátricos em todo o Brasil. E eu sempre fui empreendedor, sempre fui um cara como é que a gente diz, hiperativo, né? Mas sempre tentei direcionar minha hiperatividade para o bem, né, Maurício? E aí eu fui estudando, tive a oportunidade de fazer um curso da FGV sobre marketing de consultório, que me abriu os olhos para muita coisa, para gestão. E aí eu desenhei, escrevi aonde que eu queria chegar, a clínica que eu queria ter. E 10 anos depois, juntei parceiros, muito plantão, economizei grana, comprei o terreno, e 10 anos depois daquele curso que eu tinha planejado, escrito, eu consegui construir isso aí que está na foto, que é a nossa clínica, é um centro de especialidades aqui em Santa Cruz do Sul, que é uma cidade que tem 135 mil habitantes aqui no interior do Rio Grande do Sul, uma cidade de origem germânica, economicamente uma cidade forte, uma cidade pequena, mas próxima aí de Porto Alegre. Nós estamos aqui a 150 quilômetros da capital gaúcha. E aqui nós temos hoje mais de 40 médicos nesse prédio aqui trabalhando, mais de 30 especialidades, e eu tenho a minha clínica, que é a Clínica Respirare, que é uma clínica voltada para a parte respiratória. Eu também sou sócio do INSONE, que é o Instituto do Sono e Neurofisiologia, onde a gente faz estudos do sono, e aqui a nossa clínica ela funciona como um coworking. Eu visitei várias clínicas, fiz o benchmarking e descobri que a maneira como eu gostaria de trabalhar não era me aproveitando do trabalho dos meus colegas médicos, não era ganhando dinheiro em cima dos meus colegas médicos. Então, nosso empreendimento aqui, ele é quase um empreendimento mais imobiliário do que de saúde, porque a gente funciona como um coworking, a gente tem diversas salas de consultório montadas, prontas, todas planejadas, organizadas, e o colega médico loca de acordo com a sua necessidade. A gente está com 9 anos aí da clínica, então eu posso dizer que eu fui um dos primeiros espaços de coworking, talvez, aí, de saúde, pelo menos no Rio Grande do Sul, com certeza absoluta. E a partir daí, poxa, isso foi um marco na minha carreira como médico. Eu sempre busquei muito ter uma posição forte na cidade, envolvimento com a sociedade, com a comunidade, participar de clubes de serviço, tem um projeto social aí com o judô, com a educação através do esporte. Então, sempre fui muito participativo e sempre isso me rendeu muito a questão de posicionamento, de marca pessoal, e fez com que eu fosse um médico referência aqui na minha região, na minha especialidade. Eu estou com 43, 44 anos naquela época, minha vida mansa, tranquila, estou com o meu consultório lotado, com as minhas contas pagas, a clínica paga, e aí eu comecei a perceber que eu estava, às vezes, entrando meio que num automatismo, né? Aquela coisa assim, poxa, será que eu vou fazer o resto da vida a mesma coisa, né? Embora a gente sempre buscou se diferenciar. Então, aqui eu trago alguns dos diferenciais da nossa clínica, Maurício, porque geralmente o médico ele vê assim, ó, atendimento, e a gente sabe que convênio paga pouco, e às vezes o médico fica muito focado no atendimento. Hoje, só para ter uma ideia, eu preciso atender 209 pacientes de convênio para pagar os custos de um consultório médio no Brasil. Então, eu preciso ter muito cliente para pagar o custo de ter um consultório sozinho. Mas, às vezes, eu não enxergo o que mais eu posso fazer dentro daquilo que eu sou bom, aquilo que eu sei fazer. E aqui eu trago essa lista de possibilidades da minha especialidade. Então, eu mapeei tudo que eu poderia fazer dentro da minha especialidade e tentar trazer isso para dentro da minha clínica. Ou seja, é o que eu mais estudei, é o que eu sou bom. Então, tem colega meu que vai comprar aqui no Rio Grande do Sul, cara, compra vaca, boi, compra chácara, sítio, vai plantar árvore para vender aí para as indústrias de celulose. E eu disse assim, cara, eu vou investir naquilo que eu sei, que eu conheço, que é a minha especialidade. E olha o leque de possibilidades que eu tenho dentro da minha especialidade. Se eu ficar dependendo só de consulta por convênio, fica muito difícil gerar valor para mim como empreendedor. Então, aqui dessa lista de coisas para fazer, a gente faz quase tudo aqui na clínica. A gente tem máquinas que muita gente dizia que não valia a pena ter e só tem grandes hospitais, e a gente trouxe aqui para a nossa clínica, uma cidade de só 130 mil habitantes, e hoje eu dou aula para os meus colegas pneumologistas de como ganhar dinheiro com consultório de pneumologia, fazendo uma pneumologia de excelência, entregando muito para os nossos clientes. Por quê? Porque a gente investiu com gestão e aquela máquina que não dava dinheiro para os outros, para nós ela nos dá mais
liberdade, nos dá mais resultado e a gente consegue ainda fazer dinheiro com ela. E aqui já está do lado, aqui, ó, bem grande, eu botei aqui, as possibilidades de consultoria por telemedicina, consulta por telemedicina, que graças a Deus hoje, graças à pandemia, finalmente a gente está podendo fazer telemedicina no Brasil. Tá? Isso aqui abrindo uma daquelas bolinhas ali, só para ver a quantidade de possibilidade que eu tenho em cada uma daquelas bolinhas que está ali. Isso aqui é um laboratório de função pulmonar, a gente tem na minha praticamente quase todos esses exames, menos o último aqui, que é o TECP, que é o teste de esforço cardiopulmonar, que o nosso mercado para Santa Cruz era pequeno para ele. Mas tudo o resto a gente tem aqui na clínica e isso gera valor no nosso negócio. Bom, então, tudo isso fez com que me gerasse, então, o posicionamento. E eu trago aqui essa metáfora aí com a moto velocidade, Maurício, porque se esse cara que vai bem na frente aqui, ele não vai conseguir andar à frente dos outros, primeiro se ele não tiver treinado muito, né? Primeiro se ele ainda já não tiver acostumado com esse caminho, é a especialidade dele, ele entende muito disso, e mais que isso, ele tem que sempre ter muito equilíbrio para poder andar sobre duas rodas, e é fundamental, ao fazer uma curva como ele está fazendo aqui, que o posicionamento dele esteja sempre muito correto. Então, na nossa profissão, a gente tem que sempre estar muito bem posicionado no mercado. A gente tem que saber a quem a gente serve, quem é o nosso cliente, qual é o avatar, a persona do nosso cliente, aonde que eu estou inserido na comunidade, e tudo isso vai gerando valor para a gente enquanto profissional. Então, isso é muito importante. Isso acaba reforçando uma das coisas extremamente importantes, que é a nossa marca pessoal. Tá? E essa imagem aqui é da capa do livro do Arthur Bender, que é um clássico aí sobre personal branding, em que como a gente se diferencia, como que eu consigo ser o guarda-chuva amarelo no monte de guarda-chuva preto? É realmente você fazendo as coisas de uma maneira diferente, é você entregando de uma maneira diferente. Não basta você ser apaixonado pelo que você faz, você tem que fazer as coisas de uma maneira diferente, entregar de uma maneira diferente, conhecer o seu cliente, encantar o seu cliente, mas mais do que isso, Maurício, a gente tem que comunicar isso para as pessoas. E muitas vezes o médico ele tem vergonha de comunicar isso para as pessoas e as pessoas acabam não conhecendo ou eu vendo o meu expertise, a minha capacidade profissional para uma marca, para um grande hospital, o mesmo nome da minha clínica, e ninguém sabe quem eu sou. Mas e se eu brigar com o meu sócio e ele ficar com o nome fantasia da clínica, e aí? Então, é muito importante que você trabalhe a sua marca pessoal. Isso é uma das coisas que eu falo bastante aí para as pessoas. Mas eu estou aqui, 44 anos, com a minha vida tranquila. Se eu tenho sucesso no que eu faço, eu sou bem sucedido. Por que eu vou mudar? Eu estou ganhando dinheiro, poxa, eu estou pagando as minhas contas, eu estou de boa. Eu construí uma trajetória de sucesso. Então, para que eu vou sair da minha zona de conforto, né? E aí a gente vai ler uns malucos aí que escrevem uns negócios, Maurício, que diz o seguinte: a ausência de novas descobertas faz a sua imaginação se acostumar com o pensamento médio. O pensamento médio é a morte, né? Então a gente perde completamente a chance do acaso nos presentear com algumas coisas legais e a gente perde completamente essa noção de inovar, de crescer, de fazer diferente, de sair da zona do conforto. E esse aí foi um maluco chamado Maurício Benvenuti, que escreveu um livro que me impactou muito a minha trajetória, que chama Incansáveis, né? E como é que eu cheguei no Maurício? Esse cara aqui que está na foto é um fisioterapeuta amigo meu, Daniel Cruz, que me lançou um desafio de eu participar aí de uma escolha que o Roberto Chiniachik, de um curso que ele tinha, que chamava Negócio de Palestras, queria escolher 2 pessoas no Brasil, numa Páscoa lá em 2017, 2016, que trabalhasse com projetos sociais. E aí, em respeito a esse meu amigo, que era nosso parceiro no projeto social aqui com o Judô, eu mandei um vídeo e fui selecionado pelo Roberto e fui fazer presencial. Fui muito mais em respeito a esse meu amigo aí do que qualquer coisa. Meio chateado, ia ter que fechar o consultório uma numa sexta-feira, de poxa, cheio de paciente, era inverno, pleno julho, como é que eu vou sair daqui? Mas fui, né, em respeito ao meu amigo. Cheguei lá e disse assim, cara, que mundo é esse? Que loucura é essa? Um monte de gente jovem falando de startup, falando de inovação. E eu digo, cara, que mundo maluco é esse que eu não vejo, não conheço dentro do meu consultório? E aquilo para mim foi marcante. Aí eu me inscrevi na Editora Gente para receber um kit de livro, tinha acesso a algumas palestras. E eis que então eu tenho acesso ao webinário de um dos livros que eu comprei lá, que era Incansáveis, né? E aí tá esse cabeludo. E essa é a foto do webinário que me fez, então, mergulhar de ponta cabeça nesse negócio. A culpa é tua, Maurício, tá? Tu é o agente dessa mudança, dessa transformação na minha vida. Tu sabe que tu transforma a vida de muita gente.
mas em público aqui eu quero te agradecer por ter trazido esse refresh, esse gás novo aí para a minha vida. Que e é aí isso, é que eu perguntei mérito para é esse todo cara. seu, viu, Carlos? O mérito é todo seu, que foi lá, arregaçou as mangas e fez acontecer. Mas a gente tem que ter um estopim, a gente tem que ter alguém que nos estimule, alguém que realmente faça com que esse clique aconteça. E tu foi esse cara para mim aí. E eu escrevi ali, porra, tem alguma coisa para a saúde? E ele, desse jeito, dizem, cara, isso, a primeira health da Startse, não sei o que, vai ser o ano que vem, parará. E eu saí dali, já entrei na Startse, nunca tinha ouvido falar de Startse, entrei, disse que palavra é essa, estranha, diferente, nunca ouvi falar disso. E aí fui descobrir o que era a Startse, me inscrevi, e a primeira missão Health, em 2018, eu fui parar lá no Vale do Silício. Bom, e aí comecei então a me deparar, que mundo doido é esse, com essa velocidade toda que eu não estava enxergando, o que está acontecendo nesse mundo. E aí eu me deparei que a gente não está vivendo uma era de mudanças, mas sim uma mudança de era. Então isso aqui é um slide que eu roubei aí do Thiago Matos, o cara do Vai Lá e Faz, um cara excepcional também, e que é aquela história. Em toda a história da humanidade, a gente deixou de ser caçador, coletador, a gente se organizou, começou a plantar e a gente ficou realmente, deixou de ser nômade, né? Então vem a era agrícola, aí chega as máquinas a vapor, vem a eletricidade, vem a era industrial, em que as máquinas aí substituem a nossa força braçal, e a gente está vivendo em plena era digital, a era da informática, a era da informação, aliás, né? Em que a tecnologia está substituindo, em parte, o nosso trabalho cerebral e intelectual. E toda a história da humanidade, a gente teve, então, essas três eras. E nos próximos 10, 15, 20, 30 anos, estão previstas aí pelo menos várias outras eras chamadas pós-digitais, né? É a genética, a biotecnologia, a nanotecnologia, a computação quântica, a robótica. Então, tudo isso aí está agora acontecendo. E o mais legal de toda essa maluquice é que a gente está vivo, está aqui vivenciando o período de maior transformação da história da humanidade, e tem gente que está sentado no sofá da casa olhando o reprise aí das novelas, dos programas de televisão. Porra, velho, o mundo tá vibrante, a gente está vivendo isso é fantástico, a gente tem que realmente entender o que está acontecendo para aproveitar essa onda. E aí eu aprendi isso aqui com o Maurício, lá no Vale do Silício, a primeira vez que eu fui, os 6 Ds do crescimento exponencial da Singularity University, em que a gente entende que o mundo ele não é mais local, ele é global, ele não é mais linear, ele é exponencial, ele cresce muito, muito rápido, ele vai duplicando os passos a cada passo dado. No início parece uma coisa devagarinha, ninguém se dá conta, e daqui a pouco o negócio explode, e todo mundo está entendendo que é exponencial por causa do coronavírus. Ele é multidisciplinar, não adianta mais eu ser médico, eu ser dentista, eu ser advogado, eu ser engenheiro, eu tenho que ter múltiplas habilidades, porque uma habilidade que nos garantia 30 anos de sucesso de profissão, hoje em dia não garante talvez nem mais 3 ou 5 anos. Então, muita coisa que a gente aprende na universidade nos primeiros 3 anos já está completamente obsoleta. A estatística fala em torno de 35, 40 e poucos % do aprendizado dos primeiros anos já não vale mais nada em 2, 3 anos. É um mundo completamente conectado. Eu estou aqui no interior do Rio Grande do Sul, tentando ser significativo para o resto do universo aí, e tendo essa oportunidade aqui da janela da Startse, e aí vem a coisa difícil, né? Totalmente imprevisível, velho. A gente não tem a mínima noção do que vai acontecer daqui para frente. Então, aquela história que a minha mãe achava que bastar ser médico era garantia de sucesso, acabou, velho. Não tem mais esse negócio, e daqui para frente a gente tem que lidar com o imprevisível. Isso tudo hoje está sendo digitalizado, e a medicina também está sendo digitalizada, passa por um momentozinho de decepção. Aí vem um momento em que aquilo que foi criado, que a nova tecnologia é tão bom quanto que já existe, e aí o negócio explode, desmaterializa aquilo que tinha antes. Então desmaterializou aí a fita cassete, que eu falei agora há pouco, desmaterializou o vinil, desmaterializou o despertador, desmaterializou um monte de coisa. E o mais legal de tudo isso é que depois vem a desmonetização e fica barato, fica acessível, e aí vem a coisa que eu mais gosto de tudo isso, que é a democratização. As pessoas têm acesso a isso. E aí eu trago uma foto aqui da minha expedição na Chapada Diamantina, agora em março, antes do lockdown, e tá aí o seu Betão Tropeiro. O seu Betão Tropeiro tem 64 anos, ele está ali segurando o seu celular, e ele é o meio de transporte de tudo que é consumido no Vale do Pati, na Chapada Diamantina. Só se chega de mula no Vale do Pati. É uma reserva natural, maravilhosa, um lugar lindo. Eu passei lá um baita desafio, caminhei 60 quilômetros lá no Vale do Pati, e o seu Betão está ali com o celular dele na mão, onde ele recebe os pedidos que ele vai levar as coisas para o Vale do Pati.
Lá dentro não pega celular, mas aqui onde ele está na cidade, ele recebe os pedidos, vai lá e leva para o pessoal. Ou seja, o seu Betão, o seu Beto, ele tem hoje, através do celular dele conectado à rede mundial de computadores, ele tem acesso à mesma informação que tinha o cara mais poderoso do mundo, a mesma quantidade de informação que o cara mais poderoso do mundo na década de 90, que era o presidente Bill Clinton, nos Estados Unidos. Então, a informação empodera as pessoas e é isso que a tecnologia tem feito pela gente, tem empoderado as pessoas, como o seu Beto tropeiro aí. Mas e a saúde, galera? A saúde, a minha área, ela é abundante ou é escassa para as pessoas? O acesso à saúde ele é democratizado? Então, essa é uma pergunta que a gente tem se feito muito e a resposta, em geral, é não. As pessoas não têm acesso, o acesso à saúde não é abundante para a grande maior parte da população brasileira ou das pessoas no mundo, e aí a gente sabe que essa vai ser a próxima onda da disrupção. E tem gente brigando para que a telemedicina ela não seja usada no Brasil, já é usada com sucesso em diversos países, inclusive da América do Sul. Nos Estados Unidos, mais de 80% do serviço de saúde utilizam alguma forma de telemedicina. E por que a tecnologia é importante, Maurício? Por que é importante, galera? Porque se a gente for olhar, por exemplo, o exemplo do Quênia, o Quênia é um país com 50 milhões de habitantes e tem 100 oftalmologistas. No mundo são 2,5 bilhões de pessoas que têm problemas oculares, de visão e que não têm acesso a nada. E essas pessoas vão ganhar menos, elas não vão aprender, elas vão viver à margem da sociedade por não conseguirem enxergar, por não ter acesso a um óculos. Isso é um absurdo. E aí vem um cara como o Andrew, aqui, um inglês, que tinha problema de visão na infância, sofria bullying por ter problema de visão, era chamado de burro, e aí ele se formou em medicina, descobriu que o problema dele era oftalmológico, né? Era de visão, tratou, começou a enxergar, e aí começou a aprender, fez medicina, fez um doutorado em oftalmologia, e criou o PIC, que é um kit portátil para exame ocular, e que está ajudando as pessoas na África a reduzirem os seus problemas de visão e terem aí muito mais chance de se tornarem significativas no seu meio, de sobrevivência e assim por diante. Então, é extremamente importante que a gente use a tecnologia a nosso favor. A tecnologia não vai substituir o médico e abram os olhos, vocês que são da área da saúde, que ainda não enxergaram, se você é empreendedor, empresário, qualquer negócio que você tiver, você achar que a tecnologia está longe de você, abra os olhos, porque assim, o troço já mudou, a transformação digital ela já aconteceu, é nós que estamos atrasados, o Maurício fala muito sobre isso, e está aqui os gigantes de tecnologia de olho na saúde, está aqui o Jeff Bezos na capa da Newsweek, a gente tem aí o Facebook, que é Preventive Health, a gente tem Google Health, então todas as grandes de tecnologia, elas estão hoje de olho na saúde, a gente tem 3 big aí dessas empresas hoje que fizeram aí o Heaven, que é um sistema de saúde para os seus 2 milhões de colaboradores, é a Amazon, a Berkshire Hathaway e a JP Morgan, e eles estão testando isso e, obviamente, daqui a pouco, quando os funcionários deles tiverem esse acesso à medicina diferenciada, de cuidado, etc., eles vão entregar isso muito barato para as pessoas. Então, a gente tem que ficar atento ao que está acontecendo, que movimento é esse. A telemedicina, ela está aí, ela ajuda, ela aproxima as pessoas. O estetoscópio, que era o símbolo da medicina, e só para te ter uma ideia, Maurício, Laennec, quando ele inventou o estetoscópio, ele foi, na época, ele recebeu aí vários, como é que se diz, xingamentos, né? Porque ele estava afastando os médicos dos pacientes, porque ele estava distanciando, que até então o médico botava o ouvido no peito e nas costas do paciente para escutar os pulmões, os sons do coração, dos pulmões dessas pessoas. E aí ele inventou o estetoscópio e disseram que ele estava afastando o médico dos pacientes. Então, de novo, a gente está escutando a mesma história lá do tempo de Laennec, que a tecnologia está afastando o médico do paciente. Bobagem. A tecnologia está nos aproximando das pessoas. Tem 8 mil cidades do Brasil que não tem médico. E não vão ter porque elas não têm estrutura suficiente para o médico trabalhar nessas cidades. Essas cidades precisam se desenvolver primeiro para o médico ter condição mínima de trabalhar nesses lugares. E como é que vai chegar a saúde nessas pequenas cidades, lugares mais longínquos do Brasil? Através da tecnologia. Isso aqui na foto, galera, é um estetoscópio por Bluetooth. E já não estamos nem falando de estetoscópio. O ultrassom portátil talvez seja aí o estetoscópio do futuro, segundo meu amigo Luciano Eifler, que é um futurista aí, um médico também para frente. Esse aqui é a Taito Care, que é uma empresa israelense que já tem kits vendidos aí já comercialmente. As Best Buy nos Estados Unidos já comercializavam. Isso aqui para a pessoa ter em casa e poder ser examinada à distância. O laboratório está na casa das pessoas. Isso aqui é a QI, sediada em San Diego.
e que eles fazem vários exames de diagnóstico molecular domiciliar em casa. E a gente tem o Mada Health, uma das grandes players aí de health techs, e que eles têm terapêutica digital. É tratamento sem remédio, é tratamento só através de tecnologia. Eles fazem acompanhamento, coach de várias doenças, está falando aí pré-diabetes, diabetes, etc., e fazendo um trabalho muito legal, que é não deixar as pessoas adoecer. Então, na saúde, a gente está muito focado em tratar doente. A gente tem que ajudar as pessoas a serem mais saudáveis, Maurício. E aí, por que a gente vai se preocupar com inovação? Porque a inovação ela é que nos leva da onde a gente está para o patamar onde a gente quer chegar. Para os caras pessimistas, isso aqui é um problema. Agora, para quem é otimista, isso é um desafio. Mais que isso, é uma oportunidade, Maurício. E a gente preenche esse abismo com conhecimento. E não adianta só paper, galera. Não adianta só ter um látis bonito, não adianta ter só publicação, não adianta... O Brasil é um país que tem muita publicação. A gente é rico em ciência, mas a gente é muito pobre em transformar a ciência em negócio, transformar a ciência em dinheiro que faz a vida girar, a roda girar e o país a crescer. Então, a gente precisa aplicar esse conhecimento. Então, não fique focado em currículo, fique focado realmente em realizar coisas fantásticas e que vão mudar a história da humanidade. E buscando esse conhecimento, fui fazer um MBA na PUC aqui do Rio Grande do Sul, que teve abertura aí com o Voz, né, o Steve Wozniak, o sócio aí do Jobs, que veio aqui fazer a abertura desse MBA, que foi fantástico, empreendedorismo, marketing e negócios na PUC, que já me deu uma virada. E aí, seguido aqui os passos do mestre Steve Blank, né, o pai aí da startup enxuta, que inspirou aí o Eric Ries, ou Ries, sei lá como é que se pronuncia isso aí, a publicar o Startup Enxuta. Get out of the building, meu. Sai fora do consultório, sai fora do escritório, sai fora e vai ver o que está acontecendo no mundo. Foi o que aconteceu comigo aí há esses anos atrás aí, e que mudou a minha maneira de ver o mundo. Fui parar no Vale do Silício, a primeira missão Health, depois eu fui trabalhar como voluntário na missão Learning Experience, e chegando lá, o pessoal eu carregando lá caixa de cerveja, saco de gelo, né, Maurício? E a galera, tu trabalha na Startse, como é legal trabalhar na Startse. Não, eu sou médico, eu sou voluntário. Como assim? Tu é médico? Tá aqui carregando cerveja, carregando... É isso aí, velho. Tô aqui para aprender, tô aqui... Cara, e foi demais, porque eu fiz um baita network com muitas dessas pessoas que estão aqui, e muita gente me chamou para dar palestra e para participar de negócios, etc., desse grupo que está aqui. Então, networking é espetacular. E lá eu tive um contato com esse casal maravilhoso, Maurício e Nath Benvenuti. E aí, me lembro como se fosse hoje, a Natália me dizendo, Eurico, quando chegar no Rio Grande do Sul, tu tem que falar com a Alessandra Morelli e com o Cristiano Engler. Depois eu vou chegar nessa história aí. Então, pessoal, às vezes a gente está... Mas deixa eu só fazer... Vai lá, Maurício. Não, reconhecimento público aqui, assim, a gente conhece realmente as pessoas pelo que elas fazem, pelas atitudes que elas têm. E o Carlos, ele foi realmente num programa Health participar de uma imersão de uma semana no Vale conosco, e depois ele foi como voluntário num programa que a gente tem chamado Learning Experience, que a gente leva 100 brasileiros para passar uma semana com a gente no Vale. E quem conhece a Startse, quem faz o trabalho de retaguarda desses programas é a gente não contrata empresa para isso. Quando termina as palestras, vai lá o Maurício, vai lá a gente pega a vassoura, varre, e os voluntários a gente acaba selecionando algumas pessoas para nos ajudarem. Então o Carlos, né, esse médico super bem sucedido, contando essa história maravilhosa para vocês, né, foi lá para o Vale como voluntário, e eu vi, foi lá carregando caixa, servindo bebida para as pessoas, recolhendo lixo no chão, pegando o saco de lixo, colocando na lixeira. E quando a gente vê pessoas com esse tipo de atitude, executando o que falam e aquilo que compartilham, realmente a gente conhece de fato o que está dentro dela. Então, Carlos, meus sinceros... meu reconhecimento pela pessoa que você é, acima de tudo, pelas atitudes que você tem. Obrigado, Maurício. Mas isso só porque eu sou apaixonado pelo propósito da Startse aí. Eu sou fã incondicional da Startse, do Maurício. Cara, não independe da idade que você tiver, de onde você tiver, você tem que ter os ídolos e se aproximar deles é muito legal. E aí a gente começa a mudar o nosso mindset, a mudar o nosso modelo mental. E é isso que eu tenho tentado fazer com os colegas médicos. E aí essa coisa da gente estar sempre aprendendo, porque às vezes eu estou dentro do consultório, por mais sucesso que eu tenho, eu estou no automatismo. Eu estou fazendo as mesmas perguntas, as mesmas atitudes, todos os dias um atrás do outro, eu me sinto como um robô. E aí quando eu começo a abrir o meu horizonte, a aprender coisas diferentes, o que vocês falam
muito na Startse, o lifelong learning, né? Ou learning mindset, essa mentalidade de aprendizado, e a gente sabe que a gente vai ser significativo em qualquer época da vida da gente. Eu gosto muito de um termo lá que é o Ikigai, que é o propósito que os japoneses têm, e no Japão não existe a palavra aposentar-se ou aposentadoria na língua japonesa. Por quê? Porque isso não passa na cabeça do japonês. A gente sempre tem que ter um propósito, um motivo para continuar vivo, e isso impacta na nossa saúde. E aí o que acontece na nossa formação, galera? A gente recebe, às vezes, um mapa, né? Um mapa físico, né? Daqueles antigos aí que a gente usava para nos localizar e chegar a algum lugar. Então, na nossa graduação, ainda hoje estão entregando mapas físicos para todos nós. E o mundo já está trabalhando em outra rodada aí. Às vezes a gente aprende a usar a tecnologia, vai pegar um Waze lá, vai desfiar dos atalhos, vai chegar mais rápido, vai descobrir qual é a via que está. Eu não estou mais tão engessado quanto naquele mapa físico, mas talvez o mundo de hoje não sirva mais eu ter um mapa. Esse mundo que hoje é volátil, incerto, complexo, ambíguo, o tal do mundo VUCA, o mapa não serve mais. Esse mundo não é mais um mundo para mapa. Acabou aquele tempo linear em que eu conseguia prever as coisas e que o mundo hoje mudou muito rápido. E aí, então, eu gosto muito da analogia que o Joi Ito faz no livro Disrupção e Inovação, que é o cara do MIT ali, que ele tem um capítulo que chama A Bússola ao invés do mapa. Ou seja, se eu aprendi a usar o básico, a usar aquele conhecimento que eu tive da faculdade, que ela vai servir como a minha bússola, mas não vai me engessar aquilo como um mapa, mas ele vai servir para me guiar ao longo do caminho e que eu possa, em alguns momentos, ter que desviar do caminho, tomar outros. E aí eu começo a ver as oportunidades que existem saindo daquela estrada convencional. Aí eu começo a entender que se eu tenho a bússola, se eu tenho o norte, se eu sei onde eu quero chegar, independente do tipo de recurso que eu vou utilizar para chegar até lá, eu começo a abrir oportunidade para o acaso, para que outras coisas legais aconteçam. Então é importante que a gente tenha uma bússola na nossa vida, na nossa profissão, mas não um mapa estanque físico que quando chega em algum passo ali que eu não consigo, eu tenho que voltar, no mínimo, até a primeira encruzilhada para poder pegar outro caminho. Então, a gente tem que usar a bússola e ampliar os nossos caminhos aí. E aí eu trago um conceito da biologia, o darwinismo está muito em moda para um monte de coisa, que não é o mais forte, não é o mais inteligente, não é o mais rico que sobrevive, é o cara que melhor se adapta. Então, a adaptabilidade ela é fundamental hoje para que a gente possa seguir adiante. Mas a adaptabilidade ela vem de seleção natural, ela vem da competição. E aí, nem sempre eu preciso sofrer um revés, uma competição forte para mudar. Às vezes, eu posso usar de um outro conceito da biologia, que é a exaptação. O que é exaptação? Eu não preciso mudar a forma, eu não preciso mudar o meu produto, eu não preciso mudar o meu jeito de ser para que eu consiga obter um outro resultado. Mas eu tenho que olhar para essa questão do acaso, eu tenho que estar aberto para essas possibilidades, para que eu possa enxergar, e aí é aquela coisa da mente de aprendiz, para eu enxergar as possibilidades que se abrem no momento em que eu mantenho a minha forma original, mantenho o meu plano original, mas eu estou enxergando as possibilidades, as oportunidades que existem ao meu redor. Um dos exemplos clássicos da exaptação é o surgimento de penas em alguns animais como um isolante térmico. Então, a seleção natural fez com que eles desenvolvessem penas para se proteger do frio. E, a partir daí, os pássaros, então, por uma exaptação, começam a voar, começam a utilizar isso para impermeabilização, para mergulhar, e assim por diante. Na farmacologia, o meu mestrado é em farmacologia, ensinei farmacologia há muito tempo na faculdade, aí, Maurício, a gente tem um dos grandes exemplos dessa droga aí, o comprimidinho azul, que faz a felicidade de muita gente ao redor do mundo. Há 22 anos ele foi lançado, começou a ser estudado para tratar a hipertensão arterial e para tratar angina, dor no peito, para quem aquele pré-infarto, né? E aí ele tinha um efeito colateral meio curioso, o pessoal tinha ereção, e aí os caras, e muita gente tinha, quase todo mundo tinha esse efeito colateral, ele não era tão bom assim para hipertensão, e aí o que aconteceu? Ele foi exaptado, ele não mudou a sua fórmula farmacêutica, não mudou, mas ele foi exaptado para tratamento da disfunção erétil e foi um dos maiores sucessos, junto com a pílula da felicidade, a fluoxetina, um dos maiores sucessos da indústria farmacêutica até hoje. Então isso é exaptação, é eu chegar numa solução complexa partindo daquela forma simples que eu tinha antes, mas olhando, tendo um olhar diferente. E aí, num momento como este, que a gente está vivendo um momento Black Swan, um momento de
total imprevisibilidade, um caos, que é a questão do coronavírus, né? E isso vem do livro do Nassim Taleb, né? A lógica do cisne negro. Então, eu não tenho como saber que existia um cisne negro até que alguém lá na Austrália visualizasse o primeiro cisne negro e descrevesse. Então, isso que a gente está vivendo agora é completamente novo e a gente está aprendendo em real time. Nós, como médicos, estamos aprendendo em real time com essa experiência da pandemia. E aí, um outro livro do Nassim Taleb, ele nos traz o conceito do antifrágil. A gente gosta muito de citar a mitologia grega, a fênix, que renasce das cinzas, que resiste, etc. E a gente fala muito de resiliência. O pessoal fala muito sobre resiliência, mas resiliência nada mais é do que tu tomar porrada e aguentar, e tu continuar igual. E isso, o Nassim Taleb traz o conceito do antifrágil, que o diferente do frágil não é duro, não é robusto, mas sim é algo diferente, ou seria o antifrágil, aquele cara que toma pancada, mas ele cresce, ele aprende, ele se supera, ele vai adiante. Então aí a gente tem, pegando a mitologia, é muito mais para a Hidra, que é aquela que a gente corta a cabeça dela e nascem duas cabeças do lugar onde a primeira foi cortada, ou seja, eu saio mais forte dessa imprevisibilidade. E aí, isso faz com que, levando isso em consideração, que eu tenha essa bússola, que eu me exapte, que eu me adapte, tudo isso abre o espaço para esse conceito, e está lá na parede do Cubo, aí em São Paulo, a serendipidade. A serendipidade nada mais é do que aquela coisa que a gente descobre ao acaso, aquela sorte, né? Aquele achado fortuito e que pode, às vezes, mudar a história da humanidade, como foi da penicilina, que não foi descoberta pelo cara que Fleming, né, Alexander, e sim ele foi vislumbrado por um estudante lá do laboratório do Alexander Fleming. Isso valeu o Prêmio Nobel de Medicina para ele depois. Mas é aquela coisa do espírito do aprendiz, aquele cara que enxerga e diz assim, mas isso aqui é a curiosidade, né? Então, quanto mais antifrágil eu for, quanto mais aberto com esse mindset de aprendizado, maior é a chance que a sorte me privilegie. A sorte privilegia o espírito bem preparado, Maurício. Então, nada mais é a sorte do que a gente se preparou, e isso na medicina a gente vivencia muito isso ao longo da nossa carreira. Eu me preparo, e às vezes numa situação de caos, num acidente, eu tomo todas as atitudes corretas, porque sem pensar, inconsciente, porque eu me preparei tanto para aquilo, e no judô, eu sou judoca, né? A gente também tem tudo isso muito claro. Aquele momento do desafio é segundos, fração de segundo, e quanto melhor preparado eu tô, é a hora que eu ajo mais correto do que as outras pessoas, e eu tomo à frente dos outros, pensando em negócios, pensando em aí ganhar uma luta, né? Então é isso. A gente tem que manter aberto esse espírito aí do aprendizado, Maurício. E aí, no médico, a gente tem muito essa coisa do perfeccionismo. Eu tinha muito isso, de ser perfeito, tudo perfeito. A gente não pode errar porque a gente é médico. E aí, às vezes, a gente perde muita oportunidade querendo ter certeza absoluta ou ter perfeição naquilo que a gente está montando. E eu aprendi nessa trajetória de inovação que quando você tiver certeza, e vocês falam muito isso lá no Vale, quando você tem certeza, alguém já fez, alguém já está na sua frente. Eu acabei de aprender isso. A gente queria lançar uma plataforma para o coronavírus, a gente queria fazer isso com telemedicina, organizado, a gente perdeu tempo, Missão Covid saiu na frente, usou o WhatsApp, a gente agora lançou a nossa, daqui a pouco eu vou chegar lá, mas eu aprendi na pele isso agora. A gente tinha que ter sido mais rápido, tinha que ter tido menos incerteza, e agora a gente está testando, botou para rodar, está errando, está aprendendo. É isso que a gente tem que fazer com a vida, com a profissão da gente. A gente tem que errar mais, a gente tem que viver com gente diferente. Conviver com gente diferente faz com que a gente cresça, se desenvolva, e o Vale do Silício é o exemplo disso, né, Maurício? 50% das pessoas que vivem no Vale não são americanas, são de outros lugares do mundo inteiro, e isso até em grandes empresas, isso aumenta as receitas, 41% do aumento de receita de empresas que têm todo tipo de diversidade, não estamos falando só de raça, de sexo, de absolutamente tudo, galera. E aí, o networking, isso para mim é hoje o motor da minha vida, Maurício. Eu aprendi contigo aí, que é o cara que anotava, não sei se tu ainda anota no papelzinho, tu tinha a obrigação de conhecer 7 pessoas novas todos os dias. Eu não estou tão assim como você, mas tenho sempre procurado
Congresso médico, chega lá e ninguém fala com ninguém, a não ser que você conheça outra pessoa. Congresso de tecnologia, de inovação, todo mundo quer falar com todo mundo, quer trocar cartão. Hoje eu vou para congresso médico e encho o saco de todo mundo, que eu quero saber todo mundo quem é, de onde é que vem. Então, eu mudei o meu modo de ser e nós, como médicos, temos que mudar. E o networking é tudo. Isso aqui me dá uma felicidade enorme. Isso aqui é um story que eu fiz aí quando eu tive visitando vocês aí em São Paulo, no Space, lá onde vocês estavam antes, que botei lá, o network é tudo, recebido por pessoas super queridas e amigos que em todos os lugares isso não tem preço. E não é à toa que eu estou aqui falando para vocês, eu me conectei com a Startse, eu citei a Startse, todas as palestras que eu dei, etc. E aí estou eu aqui com a Mafê, com o Cruel, com o Luan, o queridão, a Claudinha Bax aqui, nossa conterrânea também. E aí a gente foi descobrir que a gente é até vizinho de praia, eu e a Claudinha aqui. Então, cara, o mundo é esse, o mundo é de conexões. E hoje tem até um outro termo, porque o networking tem muito a ver com eu ganho algo em troca desses contatos. É o netweaving, ou seja, netweaving significa como se fosse uma rede de tecelões. A gente costurar relacionamentos sem intenção e expectativa alguma, é apresentar, conectar as pessoas, e isso traz uma energia fantástica para a vida da gente e oportunidades. E aí vem a história do Mastermind, tá? Eu estou aqui com o meu ídolo, o meu escritor aqui, Maurício, aqui com o Luan, nós estamos lá em pleno Vale do Silício, a minha primeira, na segunda, ele foi na segunda. Eu era ídolo, eu acompanhei, eu comecei a aprender, eu me aproximei dessas pessoas e agora eu estou aqui. Esse é o terceiro empreendimento da Startse que eu participo. Eu já palestrei no Health Tech, fantástico. Eu estou no GIS, a gestão inovadora para médicos, já dei aula em 2 edições, e estou aqui agora participando do Restarts, que é muito mais do que um MBA, é um conhecimento imenso aí. Então se espelhe, se aproxime dos melhores, a gente é o reflexo das pessoas que a gente mais convive, então você tem que conviver com gente melhor do que você, e é essa coisa da competitividade. Na medicina a gente tem muito isso, mas o mundo hoje ele é de compartilhamento, Maurício, e aí tem mais de 100 eventos, eu aprendi lá na Bahia de São Francisco, que todas as noites as pessoas se reúnem para tomar cerveja, comer pizza e compartilhar as suas ideias. Ideias não vale nada, o que vale é execução, e por isso que a gente tem que aprender a executar. E uma das coisas que eu aprendi, esse aqui é um fisioterapeuta de Nova York, ele tem um curso de reabilitação respiratória online para as pessoas, ele troca o cabelo, pinta de cores diferentes, ele usa roupas coloridas, que nem os youtubers aí, e aqui eu me fantasiei, estou lá no stand dele, isso aqui é no Congresso Americano de Pneumologia no ano passado, em Dallas, e aí tem uma frase do Facebook dele que eu também roubei aqui, que é melhor você ser absolutamente ridículo do que ser absolutamente chato ou entediante. Eu, como médico, era muito entediante, Maurício, porque eu achava que essa rigidez toda trazia respeitabilidade para mim como médico. Eu me formei muito cedo, deixei a barba crescer para parecer mais velho, e hoje eu sei que a conexão se dá através da simplicidade. Então, cada vez mais as pessoas, os meus pacientes me conhecem a minha vida, sabem quem eu sou, e isso tem me trazido muito mais conexão com as pessoas. Virei youtuber, perdi a vergonha, aí tem o meu canal no YouTube, aí, Dr. Carlos Eurico, onde eu compartilho aí carreira, empreendedorismo, negócios, aí vivências da medicina, e para qualquer negócio também está valendo. Fui ser palestrante, aí tive em evento aí com pessoas que eu admiro muito. Tive a oportunidade de falar para mais de 1.000 pessoas na Health Tech 2019, fantástico. Aqui embaixo, aqui, participando de um evento de uma Big Pharma aí, fazendo o kick-off digital dessa empresa. E aí, cara, as oportunidades uma atrás da outra, desde que eu mudei o meu mindset, Maurício. E o mais legal é que aí eu estou feliz aqui dentro do consultório quando eu preciso atender os pacientes. Eu saí do automatismo. Então, quando eu estou aqui, eu estou presente, e também eu estou fazendo um monte de coisa que me energiza. Ano passado, falei para mais de 32 palestras, quase 5.000 pessoas em 6 ou 7 estados aí do Brasil. Virei consultor de colegas médicos, consultor de empresas, de hospitais aqui, o Hospital Dia do Pulmão em Blumenau, é um dos maiores hospitais dias do Brasil da área respiratória. Eu sou consultor deles, são meus parceiros. Virei startupeiro aí junto com a Alessandra Morelli, sou parceiro do TUME, estou desenvolvendo a parte respiratória do TUME. E aí, a Alessandra é aquela pessoa que o Carlos falou lá atrás, que disse, o Maurício comentou que você tem que conhecer uma tal de Alessandra Morelli, e aí está a conexão, o resultado. Isso.
E aí estamos aqui trabalhando junto, guinamos o meu projeto para o coronavírus, estamos ajudando as pessoas de maneira gratuita. Se você precisar, tiver alguém com sintoma, acessa lá covid.tume.org, você faz uma triagem através do computador lá por lógica e você pode chegar a fazer uma consulta também gratuita por telemedicina aí com a gente. E estou me tornando um autor novato aí, né, Maurício? Tive a honra do Maurício fazer o prefácio do meu livro, uma honra enorme para mim. Vai ser publicado agora em breve pela Alta Books. E está aqui, as duas pessoas aqui à esquerda da minha tela, Alessandra Morelli e o segundo, Cristiano Engler, as pessoas que a Natália me disse, conhece essas pessoas. Eu levei meses para me aproximar deles. Fui mostrando conhecimento, fui mostrando interesse, comecei a palestrar do lado deles e aí é que eu consegui ter a atenção dessas pessoas. E aí esses 7 aqui são o nosso clube dos 7, são 7 médicos gaúchos que têm mindset digital. Alessandra Morelli, Cristiano Engler, o Dr. Pedro Chetasti, que falou ontem de tarde aqui para você no Restart-se, o Luciano Eifler, o David Sena, o Salvador Gulo, que está em San Diego, no seu pós-doutoramento, que tem o Rafael, aí um app de cuidado às pessoas, e esse aqui que vos falo, e nós estamos escrevendo aqui o segundo livro, que é o Clube dos 7, ou Mindset, em que a gente conta a nossa transformação digital de cada um desses 7 médicos para estimular para que os nossos colegas, nossos amigos da área da saúde mudem o seu pensamento. Isso faz bem para a gente, faz muito melhor ainda para os nossos pacientes. E aqui eu queria deixar, por fim, as 10 competências para ter carreira de sucesso numa era digital, Maurício. Aprender sempre, learning mindset, lifelong learning, ser corajoso, be bold, seja audaz, né? Toma risco, bicho, porque se não tomar risco, tu não vai para frente. Aprenda com os erros, mas não adianta só ser resiliente. Tu tem que evoluir, tem que ser uma resiliência evolutiva, tem que ser antifrágil. Seja inovador, olhe a próxima curva, porque quando acontece uma situação Black Swan, se eu já sou inovador, se eu já tenho isso no meu DNA, fica muito mais fácil surfar essa onda e eu sobreviver ao que está acontecendo agora, por exemplo. Para mim, telemedicina, beleza, eu já tô vivenciando isso há muito tempo. Então, eu saí na frente dos outros aí. Seja multidisciplinar, eu não me apresento mais como médico. Eu sou médico, empreendedor, empresário, palestrante, judoca, autor. E vambora, galera. Daqui a pouco mais algumas coisas a gente vai somar aí, Maurício. Seja adaptável, tenha adaptabilidade, exaptabilidade. Seja colaborativo, seja diverso, mas mais do que tudo, haja por propósito. Velho, se tu tá trabalhando em algo que não tem propósito, não te faz feliz, não te brilha o olho, vaza, cai fora, vai ser feliz. Isso é o mais importante. E por que tudo isso, Maurício? Porque esses carinhas que estão aí, o Caio e o Enzo, meus filhos queridos, eu não poderia ser mentor desses caras, eu não poderia continuar sendo a bússola desses caras aí, que estão vivendo essa era digital, que já são nativos digitais, se eu não me modernizasse. O meu medo, Maurício, era me tornar obsoleto antes de ficar velho, porque o conceito de velhice, cada vez ele está indo mais para adiante, e não existe mais velhice, a velhice está aqui, e a gente pode continuar sendo significativo em qualquer idade. Isso eu aprendi no Vale. Não interessa o que tu já fez, não interessa o teu currículo, não interessa os títulos que tu tenha, o que interessa é o que tu está fazendo hoje para fazer a diferença na humanidade. Hoje eu moro em Santa Cruz do Sul, no interior do estado do Rio Grande do Sul, e eu consigo ser significativo daqui, da onde eu estou. Então você pode, através da tecnologia, ser significativo para qualquer pessoa no mundo inteiro. Basta que você acredite na sua capacidade de fazer isso, que tem uma meta, um plano para fazer isso. E no futuro, a gente vai contar as histórias que a gente vive, Maurício, que a gente vivencia. Dificilmente você vai contar para alguém, poxa, aquele dia eu assinei um baita contrato, eu fiz um baita negócio, poxa, eu fiz um atendimento, fiz um diagnóstico fantástico. Não, a gente vai contar as histórias que a gente viveu. Aqui a foto é do Morro do Pai Inácio, na Chapada Diamantina, onde eu tive lá nós éramos um grupo de 20 médicos, ficamos lá vários dias caminhando juntos, aí a ideia era a gente fazer atendimento humanitário também, mas por causa do lockdown a gente acabou não conseguindo fazer. Mas é isso que a gente tem para contar para os nossos amigos. E o ambiente, galera, o ambiente ele é o terceiro professor. Então, eu ter estado no Vale do Silício, queria ter ido para Israel no final do ano passado, agora assim que voltar eu quero ir para Israel, quero ir para outros lugares. Faz diferença você estar nesses ambientes, porque isso muda a maneira da gente enxergar o mundo. Tá? E esse aqui sou eu, dando um salto no Morro do Pai Inácio, comemorando a alegria de estar vivo, a alegria de ser inovador e de poder ser significativo na minha vida, na vida dos meus filhos e na vida das pessoas com as quais eu tenho contato. E muito isso eu agradeço
a ti e a Startse, Maurício. Não deixo de agradecer. Acho que gratidão é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter na vida. Eu sou muito grato àquelas pessoas que sempre me mostraram o caminho. Muita gratidão a você, a todos vocês da Startse. Eu sou fã incondicional do trabalho de vocês. E quem quiser me seguir, meu merchanzinho final, Instagram, @CarlosEuricoPereira. Vou estar falando daqui a pouquinho aí no Instagram, eu acho, né? Não sei se eu não usei tempo demais aqui, Maurício. Facebook, Dr. Carlos Eurico, YouTube, Dr. Carlos Eurico, e LinkedIn, Carlos Eurico Pereira. Grande prazer, meu amigo Maurício. Fantástico! Uma máquina de falar. Impressionante. Carlos, sem palavras. É impressionante. A tua história, eu fiquei sabendo de uma parte da sua história que eu não conhecia ainda, mexeu muito comigo. E assim, quando eu comecei a ver tuas fotinhos lá no início, a gente criado no interior do Rio Grande do Sul, né? A gente tem muita, apesar de eu estar na Serra, você estar em Santa Cruz do Sul, tem uma certa semelhança. Também a minha mãe tirou a foto do primeiro dia de aula, aquela coisa toda, e é emocionante ver tudo que você construiu, da maneira como construiu, levando teus valores e princípios sempre na dianteira de tudo que você buscou. Sem palavras. Carlos, impressionante. Só voltar aqui para vocês, turma, o que a gente aprendeu aqui com o Carlos nessa aula, nessa verdadeira e literalmente, a palavra é essa, aula. O Carlos nos mostrou aqui como inovar na sua carreira, quais são os impactos de você inovar na sua carreira e quais são as oportunidades que elas oferecem para você enquanto profissional. O poder da colaboração versus competição, a mentalidade da escassez versus da abundância, ele falou isso principalmente na primeira metade da apresentação, e a importância dos relacionamentos para você progredir enquanto um profissional, uma profissional. E aí ele deu aqui vários exemplos, inclusive citando a Startse como exemplo. Carlos, aquele menino daquela foto que você mostrou lá do início, né, indo para o seu primeiro dia de aula no interior do Rio Grande do Sul, que depois passou na Federal de Santa Maria, cursou medicina, se formou cedo, né, fez especialização, construiu seu consultório, né, conquistou tudo que você gostaria de ter conquistado como médico, e aí, não satisfeito, você provocou uma mudança radical nos últimos anos na sua carreira, deu uma nova guinada, se tornou tudo que você se tornou. Quando você olha essa retrospectiva toda da sua carreira, o que você diria, Carlos, para quem está nos assistindo agora, que talvez esteja em alguma cidade espalhada por esse Brasil, com um sonho na sua cabeça, querendo se reinventar, querendo dar uma nova guinada na sua vida, o que você diria como mensagem final? Vou até interromper minha apresentação aqui para o Carlos aparecer grandão aqui na tela. O que você diria como mensagem final para todas essas pessoas aqui? O que você diria para elas, Carlos? Isso, acho que a primeira coisa, e talvez a coisa mais importante aí, é a gente ter foco, né? É tu querer fazer alguma coisa. E a segunda coisa importante é tu não desistir, tu ter essa persistência, né? Isso acho que eu aprendi com meu pai, e ele apanhou muito da vida por não ter persistência, sempre insistiu muito que os seus filhos tivessem persistência. Então, eu acho que isso é muito... É importante que você passe isso para os seus filhos, é importante que você traga isso para a sua vida, de persistir. Vai, tenta. A gente acha que os caras que dão certo em startups é o cara novinho que teve uma ideia brilhante. A média dos caras que dão certo em startups e que tem sucesso está aí em torno de 45, 46 anos de idade. Por quê? São pessoas que quebraram a cara várias vezes, aprenderam com seus erros e se tornaram maduros o suficiente para poder aproveitar e surfar essa onda. E não desistiram. Então é isso, é importante que você não desista, você trace um objetivo e aí você tem a obrigação de buscar o conhecimento. E hoje o conhecimento ele está aí, ele está disponível para todo mundo. A internet ela nos possibilita atingir quem a gente quiser atingir, a gente fazer contato com quem a gente quiser, tem a cara dura de contatar as pessoas, se aproxime das pessoas que você admira, acompanhe as pessoas que você admira, se espelhe nelas, e se você conseguir ter essa persistência, daqui a pouco você vai estar andando junto com essas pessoas. Por quê? Porque vocês vão estar vivenciando o mesmo propósito. Isso é o Mastermind. A minha vida hoje, Maurício, ela é muito pautada em networking, ela é muito pautada... para mim, isso virou muito mais do que do que um discurso.
é um modelo de vida. Eu não consigo não me apresentar para as pessoas, eu não consigo não conversar com as pessoas, eu não consigo não entregar meu cartão de visita para as pessoas, e que eu fiz o meu cartão de visita pessoal para ir para o Vale a primeira vez, eu só tinha meu cartão de médico, e isso é espetacular. As pessoas que a gente convive é quem nos faz crescer, é quem nos faz ir adiante. Conviva com as pessoas. A tecnologia ela é linda, mas a tecnologia ela só existe e ela só é criada a partir de um ecossistema, e nesse ecossistema a coisa mais importante sempre vão ser as pessoas. As empresas, tudo parte de pessoas. Eu acho que isso é a coisa mais importante, Maurício. A gente estar sempre próximo de pessoas, a gente querer estar próximo de pessoas do bem, e não tenha medo de demitir gente ruim da vida de você. A gente tem que demitir cliente, tem que demitir parente, tem que demitir amigo antigo, se o cara não tiver alinhado com o seu propósito, se ele te puxa para trás, se ele te desestimula, se em vez de dizer, cara, vai lá, vamos embora, vamos junto, e isso não vai dar certo, sempre vai ter gente assim. Respeite essas pessoas, conviva com essas pessoas, mas essas não serão as pessoas para você ter do seu lado, porque você não vai crescer se você ficar enraizado, amarrado a elas. E eu era muito, Maurício, cara, meu amigo da infância, não interessa se ele é um cara negativo, porra, é meu amigo, poxa, é porque eu cresci, eu virei médico, eu vou desprezar o cara que... E aí tu fica, às vezes, carregando os caras, ficam te sugando, tu fica... Cara, desapega, bicho. A gente tem que conviver com gente que nos faz bem, que nos faz crescer, trata com respeito, dá atenção para as pessoas, para todo mundo, mas eu acho que essa questão da humildade é fundamental. Não interessa a quantidade de elogio que a gente receber, Maurício. A grande diferença está em a gente receber o elogio, não agradeça, não. Falsa modéstia é ruim. Agradeça a pessoa que lhe elogiou. Receba o carinho que essa pessoa está lhe dando. Mas não deixa esse elogio entrar na tua cabeça, de achar que tu é o cara, que tu é bom, que tu já chegou onde tu queria, que tu conquistou tudo que tu queria, que tu é o top das galáxias aí, porque isso só nos atrapalha. Eu conheço muito médico no meio médico, isso é muito comum, de ter gente que se acha, e quando a gente se distancia dessa coisa da humildade, dessa coisa que nos faz seguir crescendo, aprendendo, a gente acaba às vezes sozinho, isolado. Então não adianta tu ser um cara que tem um baita conhecimento, um baita currículo, e tu tá isolado, tu não vai ter pessoas para quem transmitir esse conhecimento. Eu acho que se eu tenho um recado final para dar para as pessoas aí, Maurício, seria isso, né? Tenha sempre humildade, persistência, humildade. Eu acho que isso é o que faz com que a gente possa seguir sendo, de uma certa maneira, como é que se diz assim, admirado pelas pessoas, pela pessoa que a gente para onde a gente tenha chego, e porque não interessa aonde a gente vai ser bem recebido quando a gente tiver esse espírito de aprendiz e essa humildade, Maurício. E turma, muito obrigado a você, né, pela sua presença, por você estar aqui conosco e por você dedicar parte do seu dia para se capacitar, para absorver conhecimento e para se tornar um profissional melhor com esses ensinamentos que foram aqui passados de forma incrível, brilhante pelo Carlos. Um grande abraço, até mais, pessoal!